42. Consequências. Cefandrios, portador da primeira gema. Deveria saber que não pode simplesmente nos abordar baseado na presunção de um relacionamento passado. Dentro da visão cada vez mais familiar, Dalinar armou com cuidado uma flecha, então a disparou, enviando um míssil de penas negras às costas do selvagem. O guincho do homem se perdeu na cacofonia da batalha. À frente, homens lutavam desesperados enquanto eram empurrados para trás rumo à borda de um penhasco. Dalinar metodicamente armou uma segunda flecha, então a disparou. Essa flecha também acertou o alvo, se cravando no ombro de um homem que deixou cair seu machado no meio do golpe, errando o jovem de pele escura deitado no chão. O garoto mal havia entrado na adolescência. Ainda tinha aquele ar desajeitado e membros que pareciam longos demais, um rosto demasiadamente redondo, muito infantil. Dalinar talvez deixasse o rapaz servir de mensageiro, mas não segurar uma lança. A idade do rapaz não o impedira de ser nomeado primeiro Akazix Yanagal I, soberano de Azir, imperador do grande Macabak. Dalinar estava empoleirado sobre algumas pedras, o arco na mão. Embora não pretendesse repetir o erro de quando deixar a rainha Face virar sozinha em uma visão, também não queria que Yanagal passasse por ela sem desafio ou tensão. Havia um motivo para o Todo-Poderoso ter frequentemente deixado Dalinar em perigo nas visões. Ele precisava de uma compreensão visceral do que estava em jogo. Abateu outro inimigo que se aproximou do garoto. Os disparos não eram tão difíceis daquele ponto de vantagem perto do combate. Ele tinha algum treinamento com arco, embora nos últimos anos tivesse usado sempre os ditos arcos fractais. Arcos fabriais feitos com um peso de disparo tão grande que só um homem de armadura fractal conseguia usá-los. Era estranho experimentar aquela batalha pela terceira vez. Ainda que cada repetição fosse ligeiramente diferente, havia certos detalhes familiares. Os odores de fumaça e de sangue humano e embolorado. A maneira como o homem abaixo caía depois de perder um braço, gritando algo que era metade oração e metade praga ao Todo-Poderoso. Com as flechas certeiras de Dalinar, o bando de defensores sobreviveu contra o inimigo até que aquele radiante escalou a borda do penhasco, brilhando na armadura fractal. O imperador Yanagal sentou-se enquanto os outros soldados se reuniam ao redor do radiante e rechaçavam o inimigo. Dalinar baixou o arco, lendo o terror na figura trêmula do jovem. Já ouvira homens falando sobre os temores que os dominavam ao fim de uma luta, quando o horror da situação os alcançava. O imperador finalmente se levantou, cambaleante, usando a lança como um cajado. Ele não notou Dalinar, nem mesmo questionou por que alguns dos corpos ao redor apresentavam flechas. O garoto não era um soldado, embora Dalinar não houvesse esperado que fosse. Na sua experiência, generais assistianos eram pragmáticos demais para querer o trono. Isso envolvia muita bajulação de burocratas e muitos ensaios ditados. O jovem começou a seguir um caminho penhasco abaixo e Dalinar o seguiu. Ararietia. As pessoas que viveram naquele período pensaram que era o fim do mundo. Certamente acreditavam que logo voltariam aos salões tranquilos. Como reagiriam ao saber que, depois de 4 milênios, a humanidade ainda não recebera a permissão de voltar ao céu? O garoto parou no pé do caminho sinuoso que levava ao vale entre as formações rochosas. Ele viu os homens feridos passarem mancando, ajudados pelos amigos. Gritos e gemidos ressoavam. Dalinar pretendia se aproximar e começar a explicar as visões, mas o rapaz se adiantou para caminhar ao lado de alguns feridos, conversando com eles. Dalinar o seguiu, curioso, captando alguns fragmentos da conversa. O que aconteceu aqui? Quem é você? Por que estavam lutando? Os homens não tinham muitas respostas. Estavam feridos, exaustos, seguidos por espranos de dor. Mas acabaram encontrando um grupo maior, na direção em que Jasna havia seguido durante a visita anterior de Dalinar àquela visão.
A multidão havia se reunido ao redor de um homem parado sobre um grande rochedo. Alto e confiante, ele tinha cerca de 30 anos e vestia branco e azul. Tinha um ar aletiano, só que não exatamente. Sua pele era um tom mais escuro e havia algo vagamente diferente dos seus traços. Ainda assim, havia algo familiar naquele homem. Vocês devem divulgar a notícia, proclamou o homem. Nós vencemos! Finalmente, os esvaziadores foram derrotados. Essa vitória não é minha nem dos outros arautos. É de vocês. Vocês conseguiram. Algumas das pessoas soltaram gritos de triunfo. Muitas ficaram em silêncio, olhando com olhos mortos. Eu liderarei a investida pelos salões tranquilinos, gritou o homem. Vocês não voltarão a me ver, mas não pensem nisso agora. Vocês reconquistaram a paz. Rejubilem-se nela. Reconstruam. Vão agora, ajudem seus companheiros. Levem com vocês as palavras do seu rei arauto. Vencemos, finalmente, o mal. Outra rodada de gritos, agora mais enérgicos. Raios, pensou Dalinar, sentindo um arrepio. Era Gezereze Elim, arauto dos reis em pessoa, o maior de todos. Espere, o rei tinha olhos escuros? O grupo se dispersou, mas o jovem imperador permaneceu, olhando fixamente para o lugar onde estivera o arauto. Finalmente ele sussurrou. Ó Yaezir, rei dos arautos. Sim, disse Dalinar, parando ao lado dele. Era ele mesmo, Vossa Excelência. Minha sobrinha visitou esta visão mais cedo e disse que pensava ter visto ele. Yanagal agarrou Dalinar pelo braço. O que você disse? Você me conhece? Você é Yanagal de Azir, disse Dalinar e baixou a cabeça em algo parecido com uma mesura. Sou Dalinar Collin e peço desculpas por nosso encontro precisar acontecer sob circunstâncias tão irregulares. Os olhos do rapaz se arregalaram. Primeiro vejo o próprio Yaezir e agora o meu inimigo. Eu não sou o seu inimigo, Dalinar suspirou. E isto aqui não é um mero sonho, Vossa Excelência. Eu sei que não é um sonho, replicou Yanagal. Como sou um primeiro que foi conduzido miraculosamente ao trono, os arautos podem decidir falar através de mim. Ele olhou ao redor. Esse dia que estamos vivendo é o dia da glória? Ararietian, disse Dalinar. Sim. Por que eles colocaram você aqui? O que isso significa? Eles não me colocaram aqui, explicou Dalinar. Vossa Excelência, eu instiguei esta visão. Eu o trouxe até aqui. Cético, o garoto cruzou os braços. Ele usava a saia de couro fornecida pela visão. Deixara a lança com a ponta de bronze encostada contra uma pedra ali perto. Disseram ao senhor que sou considerado louco? Perguntou Dalinar. Há rumores. Bem, essa era a minha loucura. Eu sofria visões durante as tormentas. Venha, veja. Ele conduziu Yanagal a um ponto com vista melhor do grande campo dos mortos que se espalhava a partir da boca do desfiladeiro. Yanagal o seguiu. Então seu rosto ficou cinzento diante da visão. Por fim, ele desceu até o campo de batalha maior, movendo-se entre os cadáveres, os gemidos e os xingamentos. Dalinar caminhou ao lado dele, tantos olhos mortos, tantos rostos retorcidos pela dor. Olhos claros e olhos escuros, pele pálida como a dos chinos e de alguns papaguampas, pele escura como a dos macabaquianos. Muitos que poderiam ter sido aletianos, vedenos ou herdasianos. Havia outras coisas, naturalmente. As gigantescas figuras de pedra quebrada. Parchemandos usando a forma bélica, com a armadura de quitina e sangue alaranjado. Em um ponto por onde passaram, havia um monturo de estranhos caranguejos queimados e fumegantes.
Quem teria se dado ao trabalho de empilhar 1000 pequenos crustáceos? Nós lutamos juntos, disse Yanagal. De que outra maneira poderíamos ter resistido? Disse Dalinar. Lutar sozinho contra a desolação seria loucura. E Yanagal olhou de soslaio. Você queria falar comigo, senhores vizires. Você me queria sozinho. E você pode só me mostrar qualquer coisa que fortaleça seu argumento. Se você aceita que tem o poder de mostrar essas visões, não acha que só isso seria um sinal de que deveria me escutar? Devolveu Dalinar. Os aletianos são perigosos. Você sabe o que aconteceu da última vez que os aletianos estiveram em Azir? O reinado do Criador de Sóis foi há muito tempo. Os vizires conversaram comigo, insistiu Yanagal. Eles me contaram tudo o que aconteceu. Começou da mesma maneira naquela época, com um senhor da guerra unindo as tribos aletianas. Tribos? Disse Dalinar. Está nos comparando aos nômades que perambulam por Tubaila? Aletkar é um dos reinos mais refinados de Roshar. Seu código de leis mal tem 30 anos. Vossa Excelência, disse Dalinar respirando fundo. Duvido que essa linha de discussão seja relevante. Olhe ao redor. Olhe e veja o que a desolação trará. Ele gesticulou para a vista horrível e o temperamento de Yanagal a amainou. Era impossível sentir algo além de dor diante de tanta morte. Por fim, Yanagal se virou e olhou de volta na direção de onde tinham vindo. Dalinar juntou-se a ele, as mãos unidas às costas. Eles dizem que, quando o Criador de Sóis cavalgou até Azir, ele teve um problema inesperado, sussurrou Yanagal. Havia conquistado meu povo rápido demais e não sabia o que fazer com todos os seus cativos. Ele não podia deixar para trás, nas cidades, uma população capaz de lutar. Havia milhares e milhares de homens que ele precisava assassinar. Às vezes ele apenas delegava o trabalho a seus soldados. Todo homem devia matar 30 prisioneiros, como uma criança com a tarefa de catar uma braçada de madeira antes de ter permissão de brincar. Em outros lugares, o Criador de Sóis fez uma declaração arbitrária, digamos, que todo homem com cabelo de certo comprimento teria que ser abatido. Antes de ser tomado pela doença, por obra dos arautos, ele assassinou 10% da população de Azir. Dizem que Zalfix ficou coberta de ossos soprados pelas grandes tormentas em pilhas tão altas quanto os edifícios. Eu não sou meu ancestral, disse Dalinar em voz baixa. Você o reverencia. Os aletianos praticamente reveneram os sadis. Você carrega a espada fractal dele. Eu me desfiz dela. Eles pararam nos limites do campo de batalha. O imperador tinha determinação, mas não tinha porte. Caminhava com os ombros caídos e suas mãos ficavam procurando bolsos que suas roupas antiquadas não possuíam. Ele era de baixa estirpe, muito embora, em Azir, não se reverenciasse apropriadamente a cor dos olhos. Navani dissera que era porque não havia gente o bastante em Azir com os olhos claros. O próprio Criador de Sóis usara esse argumento para justificar sua conquista. Eu não sou meu ancestral, repetiu Dalinar. Mas tenho muito em comum com ele. Uma juventude de brutalidade, uma vida em meio à guerra. Eu tenho a vantagem que ele não teve. Qual seria? Dalinar encarou o rapaz. Eu vivi tempo bastante para ver as consequências dos meus atos. Yanagal assentiu lentamente. É, falou uma voz bem alta. Você é velho. Dalinar se virou, franzindo o senho. Soara com a voz de uma garota bem nova. Por que haveria uma garota em um campo de batalha? Eu não esperava que você fosse tão velho, disse a garota. Ela estava sentada de pernas cruzadas sobre um pedregulho ali perto. E você nem é tão negro. Chamam você de espinho negro, mas na verdade é mais espinho bem bronzeado.
Golx é mais preto do que você e ele mesmo é bem marrom. O jovem imperador, surpreendentemente, abriu um largo sorriso. Lift, você voltou? Ele começou a escalar o rochedo sem ligar para o decoro. Ainda não voltei, respondeu ela. Tive que fazer um desvio, mas agora estou perto. O que aconteceu em Edal? Indagou Yanagal ansioso. Você mal me explicou. Aquelas pessoas mentem sobre a comida delas. A menina estreitou os olhos para Dalinar enquanto o jovem imperador escorregava pelo pedregulho. Então tentava escalar pelo outro lado. Isso não é possível, disse o pai das tempestades na mente de Dalinar. Como ela chegou aqui? Você não a trouxe para cá? Disse Dalinar em voz baixa. Não, isso não é possível. Como? Yanagal finalmente alcançou o topo do rochedo e deu um abraço na garota mais nova. Ela tinha longos cabelos escuros, olhos de íris branco pálida e uma pele bronzeada, embora provavelmente não fosse a Letiana. O rosto era redondo demais. Reichiana, talvez? Ele está tentando me convencer a confiar nele, disse Yanagal apontando para Dalinar. Não confie, disse ela. Ele tem um traseiro bonito demais. Dalinar pigarreou. O quê? Seu traseiro é bonito demais. Velhos não deveriam ter traseiros musculosos. Isso significa que você passa muito tempo balançando uma espada ou socando os outros. Você deveria ter um traseiro velho e flácido. Aí eu confiaria em você. Ela tem uma coisa com traseiros, explicou Yanagal. Não tenho não, disse a garota revirando os olhos. Se me acham estranha por falar sobre traseiros, geralmente é porque tem inveja que eu seja a única que não está sempre tomando no meu. Ela estreitou os olhos novamente para Dalinar, então tomou o imperador pelo braço. Vamos embora. Mas, disse Dalinar, levantando a mão. Viu? Você está aprendendo. Ela sorriu para ele. Então, ela e o imperador desapareceram. Pai das tempestades, trovejou de frustração. Aquela mulher. Essa é uma criação feita especificamente para desafiar minha vontade. Mulher? Perguntou Dalinar, sacudindo a cabeça. Aquela criança traz a mácula da Guardiã da Noite. Tecnicamente, eu também. É diferente. Não é natural. Ela vai longe demais. O pai das tempestades trovejou com sua insatisfação, recusando-se a continuar a conversando com Dalinar. Parecia realmente perturbado. De fato, Dalinar foi forçado a sentar-se e esperar a visão terminar. Passou aquele tempo olhando para o campo dos mortos, assombrado igualmente pelo futuro e pelo passado.